Quando a casa pegou fogo, todos fugiram. Só o gato voltou para salvar o bebê paraplégico de todo o incêndio. Quando a casa começou a pegar fogo, todos pensaram que era o fim. Mas ninguém imaginava que o verdadeiro herói seria um gato de rua. Ele não só entrou nas chamas, como usou uma corda de brinquedos para puxar o berço do bebê paraplégico até a janela. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. E o que aconteceu naquela madrugada no hospital deixou até os médicos em silêncio. Você nunca mais vai olhar para um gato do mesmo jeito depois de conhecer Tico. Num fim de tarde dourado, a brisa morna soprava entre as árvores altas de um bairro esquecido no mapa, mas transbordando vida em cada esquina. Era ali, entre ruas de paralelepípedo e fachadas antigas pintadas de tons suaves, que Helena Santiago encontrava forças para continuar, mesmo quando tudo à sua volta parecia desmoronar. Aos 34 anos, mãe solo, ela cuidava sozinha do pequeno Gabriel, um bebê de apenas 1 ano que havia nascido com uma condição neurológica rara. Gabriel era paraplégico desde o nascimento, mas sua presença iluminava cada espaço com o brilho de um sorriso que parecia rasgar até a mais densa das nuvens. Seu quarto, repleto de brinquedos adaptados, rampas acolhedoras e cores aconchegantes, era o centro do universo de Helena. Cada detalhe havia sido pensado para garantir que seu filho pudesse viver com dignidade e alegria, mesmo nas limitações. A vida de Helena girava em torno do filho. Trabalhando como artesã dentro de casa, suas mãos moldavam peças delicadas durante as noites silenciosas, enquanto os dias eram preenchidos por cuidados minuciosos com Gabriel. Em meio à rotina exaustiva, ela encontrara um inesperado aliado, Tico, um gato rajado de olhos âmbar, que surgiu numa manhã chuvosa, miando baixinho na porta, com a pata ferida e os pelos molhados como se o mundo o tivesse esquecido. Helena hesitou. Já bastavam os cuidados com Gabriel. Mas quando ela viu o olhar daquele pequeno felino, faminto, mas cheio de algo que ela não sabia explicar, simplesmente o acolheu. E foi como se o universo a tivesse recompensado por sua bondade. Tico, desde o primeiro instante, aproximou-se de Gabriel, como quem reconhece uma alma antiga. Deitou-se ao lado do bebê, roçou o focinho nas mãos frágeis e ronronou com tamanha delicadeza que Helena chorou, ali mesmo, em silêncio. Era como se o gato entendesse, como se soubesse. Os meses passaram e a conexão entre os dois se tornava algo extraordinário. Tico brincava com Gabriel com cuidado, nunca ultrapassando os limites do bebê. Quando o menino chorava, o gato se aninhava junto ao seu peito, ronronando com uma frequência exata que o acalmava. Às vezes, parecia até que Tico sentia antes, mesmo de Helena, que algo não ia bem. Ele pulava no berço, miava diferente, alertava a mãe. Certa madrugada, Gabriel teve uma crise respiratória súbita. Helena estava em sono profundo, exausta. Foi Tico quem pulou na cama dela, arranhou o cobertor, miou sem parar até que ela despertasse, ainda tonta de sono. Ao olhar o bebê, ela viu seus lábios ficando azulados. Correu com ele nos braços até o hospital, onde os médicos disseram que se tivesse demorado mais alguns minutos, poderia ter sido tarde demais. A partir daquele dia, Helena passou a observar Tico com olhos diferentes. Era mais do que um animal. Era um guardião silencioso, um anjo de pelos. Mas foi numa manhã de outono que algo mudou. Gabriel, como sempre, estava sentado em sua cadeirinha, adaptada, observando Tico brincar com uma bolinha de pano. De repente, o menino soltou um gritinho, não de dor, mas de alegria. E então, algo nunca antes visto aconteceu. Ele mexeu os dedinhos do pé. Helena congelou. Achou que estava sonhando. Correu até o filho, gritando o nome do gato, que imediatamente pulou no colo do bebê e começou a ronronar alto, esfregando a cabeça nos pés de Gabriel. E então,
Os dedinhos se mexeram de novo. Apenas milímetros, mas se mexeram. Aquilo era impossível. Mas era real. Nos dias que se seguiram, Helena procurou médicos, especialistas, fisioterapeutas. A resposta era sempre a mesma. Não sabemos explicar. Mas ela sabia. Tico sabia. Com o tempo, os movimentos de Gabriel começaram a evoluir lentamente. Ainda não andava, mas mexia os pés, depois os joelhos. Pequenos milagres diários que só quem vive com dor constante é capaz de reconhecer como vitórias gigantes. A notícia se espalhou pelo bairro. Pessoas vinham visitar, não pelo menino nem pela mãe, mas para ver o gato que curava. Alguns duvidavam. Outros choravam ao ver o menino sorrindo, os olhos fixos no amigo felino. Num fim de tarde, enquanto Helena bordava perto da janela, viu Gabriel e Tico deitados no tapete, o gato enrolado nos pés do menino, ambos dormindo em perfeita paz. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Ali, naquela casa simples, entre brinquedos adaptados e desafios imensos, vivia um milagre silencioso. Um amor que não precisava de palavras. Um vínculo inexplicável entre um bebê que nasceu sem caminhar e um gato que apareceu para mostrar que, mesmo sem pernas, é possível voar. E o mais impressionante é que aquela história estava apenas começando. A noite se anunciava com a inquietude do vento. Galhos arranhavam as janelas da casa como dedos impacientes e nuvens densas cobriam a lua, mergulhando o bairro em sombras. Dentro da casa de Helena, o mundo seguia num ritmo delicadamente silencioso. Gabriel já dormia, com os bracinhos esticados e os lábios entreabertos num sorriso leve, como se sonhasse com estrelas. Tico, enrolado perto do berço, apenas observava. Seus olhos âmbar estavam mais vívidos que nunca. Helena, no entanto, sentia o cansaço pesar como pedra nos ombros. Era mais um dia vencido. Caminhou lentamente até a cozinha, acendendo a luz amarelada que fazia os azulejos antigos brilharem com suavidade. Colocou água no bule, ligou o micro-ondas, suspirou. O vapor começava a subir quando um estalo seco, abafado, irrompeu atrás, da parede da lavanderia. Helena não ouviu, nem poderia. Na penumbra do outro lado da casa, um fio envelhecido reagia mal à sobrecarga. As primeiras faíscas saltaram como insetos flamejantes, pousando no pano esquecido atrás da máquina de lavar. A fumaça era tímida no início, quase tímida demais para ser notada. Mas Tico notou. O gato ergueu a cabeça devagar. Suas orelhas se curvaram para trás e o focinho se contraiu num movimento rápido. Cheirou o ar. Ficou de pé. Caminhou lentamente até a porta do quarto, parou. Cheirou novamente. Um som sutil de estalo. Um chiado abafado. Ele sabia. Soltou um miado curto, agudo. Gabriel, no berço, remexeu-se. Seus olhos ainda fechados, mas o corpo começou a se agitar em resposta ao instinto do amigo felino. Tico correu até a cozinha, parou na entrada e miou alto. Helena olhou de soslaio. Tico, não agora, disse com a voz embargada de sono. Mas o gato não cedeu. Miou novamente, agora mais rouco, urgente. Helena franziu o senho. O cheiro sutil de queimado começou a invadir o ambiente. Ela desligou o micro-ondas e se aproximou da porta do corredor. O cheiro era mais forte ali. Tico correu na frente, guiando-a como quem conhece um segredo. Quando Helena se aproximou da lavanderia e abriu a porta, um bafo quente e sufocante saiu como um soco invisível. As chamas já subiam pelas laterais da parede. As cortinas estavam se tingindo de laranja. Ela arregalou os olhos, deu 2 passos para trás, engasgando com a fumaça. O instinto materno falou mais alto do que o medo. Gabriel! Correu de volta pelo corredor, o coração disparado, os pés quase tropeçando nos degraus baixos. Quando entrou no quarto, a fumaça já serpenteava pelo teto. Tico já estava no berço, tentando empurrar o corpo de Gabriel com as patas. O bebê chorava agora.
Um choro agudo, carregado de susto. Helena o tomou nos braços, mas tossiu forte ao virar-se. O corredor já não era seguro. A fumaça se adensava. Ela recuou, os olhos marejados, o peso do filho nos braços e o desespero, crescendo como um nó na garganta. "Tico, vem!" gritou, mas o gato hesitou. Voltou para o corredor correndo. Helena pensou que ele havia fugido. Desesperada, ela se voltou para a janela do quarto. Tentou abri-la com uma das mãos, a outra apertando Gabriel contra o peito. O trinco estava emperrado. Ela lutou, empurrou com o ombro, tossindo mais a cada segundo. Então, um som metálico ecoou atrás de si. Tico havia voltado. Nos dentes, trazia a alça da bolsa de emergência de Gabriel. Aquela com os remédios, os documentos, o inalador. Helena não entendeu de imediato. Mas então, o gato soltou a bolsa perto dos pés dela e correu para a cama, pulando na cabeceira. O trinco finalmente cedeu. A janela se abriu. Um ar frio e cortante entrou, dissipando parte da fumaça. Helena passou Gabriel primeiro, deitou-o com cuidado sobre o telhado da garagem que ficava logo abaixo. Depois, com o corpo tremendo, escalou a janela com dificuldade. "Tico!" gritou novamente. Mas não havia sinal do gato. Helena desceu do telhado com Gabriel nos braços. Correu para a calçada. Um vizinho, atraído pelo cheiro e pelas chamas que agora já eram visíveis, ligava para os bombeiros. Foi quando ouviu um miado atrás de si. Virou-se. E ali, coberto de fuligem, com um corte no dorso e os olhos ainda brilhando, Tico pulava pela janela com uma agilidade felina desesperada. Ele caiu no chão, mas se levantou e correu até Gabriel, enroscando-se ao redor dele como quem diz: "Eu cumpri." Naquela noite, a casa de Helena foi parcialmente destruída, mas a história que ela viveria dali em diante era de reconstrução. Não apenas de paredes e móveis, mas de fé, de amor, de confiança cega no que o coração sente, mesmo quando a razão duvida. Porque às vezes os heróis têm 4 patas e miam no silêncio para salvar o que mais importa. A fumaça já não sussurrava. Agora ela rugia. Tomava os corredores com fúria, engolindo paredes, móveis e memórias. O fogo encontrava combustível em cada fresta da velha casa, e as chamas, antes tímidas, agora dançavam como feras libertas. Um estalo seco fez o teto ranger. A casa gemia, sob seu próprio colapso. Helena, ao sentir o cheiro forte de queimado, paralisou por um segundo. Só um segundo. Porque logo depois, o instinto mais antigo da terra gritou dentro dela, o de uma mãe protegendo seu filho. Soltou o bule que se estilhaçou no chão e correu como se o mundo estivesse desabando, e de fato estava. "Tico!" gritou, ao vê-lo arranhando a barra do seu vestido, tentando alertá-la. O gato saltou, correu à frente como uma flecha viva. Helena seguiu-o com o coração em colapso. Quando dobrou o corredor, uma nuvem escura se ergueu diante de seus olhos, sufocando o ar e distorcendo as formas. "Gabriel!" ela berrou, a voz falhando ao ver a porta do quarto selada pelo fogo. A fumaça saía pelas frestas, e o calor parecia uma parede invisível empurrando-a para trás. A maçaneta já estava incandescente. Ela tentou girá-la mesmo assim. Gritou, chutou, bateu com os punhos, com os ombros. Nada cedia. O som do bebê chorando, abafado do outro lado, era como uma faca rasgando seu peito. Helena se ajoelhou, os olhos inundados, o rosto vermelho pela fumaça e pela impotência. Gritava o nome do filho como se pudesse atravessar o fogo com a voz. E então, como um raio silencioso, Tico desapareceu. Ela mal teve tempo de notar. O gato correu em direção à janela lateral do quarto, aquela pequena, esquecida, que Helena nunca fechava completamente para deixar o ar circular. O parapeito estava sujo, cheio de fuligem, mas para Tico era um caminho, um propósito, um chamado.
Com um salto ágil, ele se enroscou nas grades, contorceu o corpo e, com um último impulso, entrou pela fresta estreita. Do outro lado, o calor era quase insuportável. A fumaça densa fazia seus olhos lacrimejarem, o ar queimava seus pulmões. Mas ali, no centro do caos, ele viu Gabriel no berço, agitado, os bracinhos tremendo, tentando chorar mais forte do que o incêndio. Tico pulou até ele, mia alto, bate com as patas no colchão, cutuca o rosto do bebê com o focinho. O bebê o reconhece, seus olhos se fixam nos dele. Há um momento de silêncio, como se o mundo todo segurasse a respiração. Então Gabriel levanta o braço e segura uma das orelhas de Tico com a mãozinha trêmula. Do lado de fora, Helena tentava conter o pânico. Foi quando ouviu um som, um baque vindo da lateral. Ela correu, tropeçando nos próprios passos, até o quintal. E lá, viu o impossível. A pequena janela estourou por dentro, empurrada com força. E logo em seguida, algo surgiu entre a fumaça. O focinho cinzento e enegrecido de Tico, segurando o macacão de Gabriel pelos dentes, com cuidado desesperado. O gato estava coberto de fuligem, tossindo miados roucos, mas trazia o bebê no colo, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena correu. Pegou Gabriel nos braços e caiu de joelhos, chorando, sentindo o pequeno ainda quente e trêmulo, mas vivo. O bebê soluçava baixinho, colado ao peito da mãe. Tico tombou ao lado, sem forças, as patas estendidas, a respiração ofegante. Os vizinhos já se aglomeravam, atraídos pela fumaça. Um deles correu para ajudar, outro trouxe uma toalha molhada. Alguém ligava para os bombeiros, mas Helena não ouvia mais nada. Ela só olhava para Tico, o peito subindo e descendo lentamente, os olhos quase fechados, mas ainda brilhando. Aquele gato salvou a vida de seu filho. Salvou a dela também. Minutos depois, quando os bombeiros chegaram e começaram a conter as chamas, Helena já estava sentada na calçada, com Gabriel no colo e Tico aninhado em seu casaco, enrolado feito um filhote. Um bombeiro se aproximou, observando a cena com um misto de admiração e surpresa. "Foi ele?" perguntou, apontando para o gato. Helena assentiu, sem conseguir conter as lágrimas. Foi ele quem o salvou. O bombeiro abaixou-se, afagou Tico com cuidado. Esse gato é um herói. Mas Helena sabia. Ele era mais do que isso. Ele era parte da alma daquela casa, daquela família. Um espírito que havia escolhido estar ali. Um guardião silencioso que, mesmo sem palavras, dizia tudo com seus olhos. E naquele instante, mesmo em meio à destruição, Helena soube com certeza. Eles haviam perdido tudo. Mas também haviam ganhado algo muito maior. O quarto de Gabriel parecia um casulo de fumaça. A luz amarelada da rua mal atravessava a névoa quente e opressora. No berço, o bebê tossia, os olhos marejados se fixando nas sombras que dançavam pelas paredes. O calor começava a invadir o cômodo, avançando como uma ameaça invisível. Mas Gabriel não chorava mais. Estava quieto, assustadoramente quieto. E foi nesse momento que Tico surgiu. Saltou pela pequena fresta da janela como uma flecha de urgência, pousando no tapete com um baque surdo. Seus olhos buscaram o berço imediatamente. Lá estava ele, seu pequeno humano. O rostinho de Gabriel estava vermelho, manchado pela fumaça, mas ainda consciente. Seus bracinhos se agitavam fracos, como quem chama por socorro, como quem confia. Tico não hesitou. Subiu no berço num único salto. A fumaça fazia seus olhos arderem, mas ele resistia. Com as patas, tentou afastar a coberta que envolvia Gabriel. Com os dentes, puxou o tecido, girando em torno do bebê, como se tentasse desembrulhá-lo de um perigo. Havia algo na sua movimentação que transcendia o instinto. Era como se ele soubesse. A respiração do gato estava ofegante. Gabriel tossia, o peito pequeno lutando por ar.
Tico sabia que não conseguiria tirá-lo sozinho. Tentou puxar o bode do bebê com os dentes, arrastá-lo. Gabriel não reagia. Não podia. As pernas inertes apenas balançavam com o esforço do felino. Tico parou. Olhou ao redor. E então, como se algo tivesse despertado dentro dele, correu para o canto do quarto. Ali, preso a uma prateleira baixa, havia um cordão de brinquedos. Argolas coloridas de tecido, bolinhas de crochê, uma pequena girafa de pelúcia. Era o brinquedo favorito de Gabriel. Usavam aquilo nas sessões de estímulo. Helena pendurava o cordão no berço para o menino alcançar com os braços. Mas Tico, de algum modo, via ali mais do que um brinquedo. Ele via uma chance. Com os dentes, puxou o cordão. As argolas se soltaram da prateleira uma a uma. Ele arrastou aquilo até o berço, escorregando sobre o tapete já úmido de fumaça. E então, num gesto inacreditável, começou a enlaçar uma das pontas nas ripas do berço. Tentou uma, não prendeu. Tentou de novo, até que a ponta ficou entrelaçada e começou a puxar, primeiro com a boca, depois com as patas. Tico usava o próprio corpo como âncora, fincando as garras no carpete, escorregando, rangendo os dentes. O berço não se movia, mas ele não desistia. Voltou, ajustou a corda, puxou de novo. Centímetro por centímetro, suor e fumaça molhavam seus pelos. O berço rangeu, moveu-se, um som seco, um baque, depois outro. O berço avançava devagar, a fumaça se adensava. As chamas batiam na porta fechada, ameaçando entrar, mas lá estava Tico, num esforço sobre-humano, ou melhor, sobre-animal. O cordão trêmulo esticado ao máximo. Cada centímetro conquistado era uma vitória contra o tempo. Do lado de fora, Helena chutava a porta com todas as forças. Gritava, chorava, caía, levantava de novo. Mas o que acontecia lá dentro, ela jamais poderia imaginar. Quando finalmente o berço chegou até a janela, Gabriel já não tossia mais. Respirava com dificuldade, mas estava acordado. Tico soltou a corda, subiu no parapeito e empurrou com as patas o travesseirinho adaptado, criando espaço. Depois, latiu com um som rouco e desesperado. Um chamado. E foi aí que a janela estourou. Um estalo, vidro partido, ar fresco. E Helena. Ela viu primeiro a fumaça, depois o berço, depois o bebê, e por fim Tico, de pé no parapeito, os olhos dourados encarando os dela, pedindo ajuda. Com o coração disparado, Helena alcançou Gabriel pela janela. O bebê estava quente, mas vivo. Ao puxá-lo, o corpo do menino se encaixou no abraço da mãe como uma extensão de sua alma. Ela chorava, mas nem sabia mais por quê. Então, olhou para baixo. Tico havia caído do parapeito, mas se levantava cambaleante. Seus olhos ainda brilhavam, como se dissesse, está feito. Helena gritou seu nome, mas o gato apenas caminhou até ela, os pelos chamuscados, o corpo exausto. Deitou-se ao lado de Gabriel, que agora sorria, mesmo com os olhos ainda úmidos. Naquela noite, enquanto os bombeiros apagavam o incêndio, ninguém pôde explicar como o berço chegara à janela, como um simples gato poderia ter agido com tamanha precisão. Mas Helena sabia. Aquilo não era instinto. Era algo maior, algo sagrado. Helena chutava a porta como quem tenta empurrar o destino com os próprios pés. As mãos ardiam, os olhos mal enxergavam, mas ela não cedia. Gabriel! Sua voz já era mais um lamento que um grito. O som abafado de choro do filho e os estalos secos da madeira em combustão faziam o tempo correr como faca em sua garganta. Foi quando, do meio da rua, surgiu uma silhueta. Um homem alto, de moletom e chinelos, carregando um extintor nas mãos. Era Vicente, o vizinho da casa. Um marela, um bombeiro de folga, que tinha sentido o cheiro de fumaça há poucos minutos. E correu. Talvez nem soubesse por quê, mas correu. Helena!
Afasta! Gritou sem hesitar. Num só movimento, ele apontou o extintor para a base da porta, resfriando a área com jatos curtos. A madeira chiou, trincou. Com um último chute, coordenado, os dois derrubaram a entrada do quarto. Uma nuvem de fumaça densa explodiu para fora, os envolvendo num calor sufocante. Por um instante, tudo virou sombra. Mas quando Helena atravessou a névoa, o mundo parou. O quarto estava em caos. O papel de parede descascava, o teto chorava fuligem e o fogo já comia as bordas do armário. Mas ali, no centro, uma imagem os congelou. Tico, com o corpo arqueado, as patas dianteiras fincadas no tapete queimado, puxava com toda a força uma corda colorida de brinquedos infantis. Do outro lado, preso à estrutura do berço, Gabriel. Tossia, mas estava longe das chamas, perto da janela, vivo e seguro. O berço ainda se movia. Centímetro por centímetro. O esforço de Tico era brutal, impossível, mas real. Helena caiu de joelhos. As lágrimas escorreram antes mesmo que pudesse tocar no filho. O grito de desespero virou soluço de alívio. Ela rastejou até o berço, pegou Gabriel nos braços, o cobriu com beijos, com promessas, com orações. Seu corpo tremia inteiro. Vicente, atônito, esfregou os olhos, como se precisasse confirmar que estava vendo aquilo mesmo. Mas não era alucinação, era milagre. Meu Deus, esse gato, murmurou ele, erguendo o extintor. Começou a conter as chamas nas laterais, abrindo caminho para a saída. As labaredas tentavam fechar a única rota possível, mas ele agia com precisão. Helena levantou-se com Gabriel no colo, os olhos fixos em Tico, que agora desabava no chão. O corpo pequeno estava encharcado de suor, fuligem e esforço. Ainda assim, seus olhos âmbar a encaravam com ternura. Ele mia quase num sussurro, como quem diz: "Você conseguiu." Helena hesitou por um instante, queria pegá-lo nos braços, carregá-lo com o filho, mas Gabriel tossia mais forte agora. Ela olhou para Vicente, que entendeu tudo sem que fosse preciso uma palavra. "Vai, eu pego ele!" gritou. Helena saiu correndo com o filho, os cabelos desgrenhados, os olhos ardendo. Atravessou a fumaça como quem renasce, e na calçada da frente desabou. Gabriel chorava, sim, mas agora chorava forte, chorava vivo. Poucos segundos depois, Vicente surgiu da fumaça carregando Tico nos braços como um bebê. O gato não miava mais, estava desacordado, mas respirando, ainda que fraco. Ao vê-lo, Helena estendeu os braços, e o bombeiro depositou-o com cuidado ao seu lado. A vizinhança, já acordada, se juntava em volta. Alguém trouxe uma garrafa de água, outro ligava novamente para os bombeiros oficiais. Mas ninguém ousava interromper aquele momento. Ali, na calçada enegrecida de fuligem e fumaça, Helena abraçava o filho num braço e Tico no outro. O calor do incêndio ainda podia ser sentido na pele, mas agora era o calor da vida que os envolvia. Vicente se ajoelhou ao lado, ainda em choque. Nunca vi algo assim. Esse gato, ele salvou o seu filho, salvou vocês dois. Helena assentiu, a voz embargada. Ele não é só um gato, ele é parte de nós. Ele sabia o que fazer. Ele sabia. Os olhos dela se encheram, de novo, mas dessa vez era gratidão, profunda, irreversível. Naquela noite o fogo consumiu boa parte da casa. O quarto de Gabriel foi quase todo destruído, mas o berço ficou inteiro. E mais ainda, um cordão de brinquedos infantis, manchado, chamuscado, ainda estava estendido pelo chão. Dias depois, a história viralizou na vizinhança. Depois, no bairro e logo na cidade. Um veterinário voluntário veio tratar de Tico, comovido com a história. Jornalistas bateram à porta. Gente desconhecida enviava cartas, brinquedos novos, até doações.
Mas para Helena, tudo isso era secundário. O que importava mesmo, ela tinha nos braços e na alma. Porque agora ela sabia com certeza, o que os unia não era apenas afeto, era destino. O alívio ainda mal havia pousado sobre os ombros de Helena quando o chão voltou a tremer. Um novo estalo, agudo, seco, final, cortou o ar, vindo da sala principal. Foi como um trovão engasgado. Vicente olhou para cima, olhos arregalados. Saíam! Agora! Helena agarrou Gabriel com mais força, os olhos procurando Tico, que mesmo exausto tentava se erguer. O gato cambaleava, mas mantinha-se próximo, como uma sombra viva da criança. A parte frontal da casa gemeu, e então desabou. Pedaços de gesso e madeira voaram pelo ar como estilhaços de um passado que se despedia. O fogo, reacendido pela queda, avançou pelo corredor como um monstro renascido. As chamas lamberam as paredes com pressa, desejando alcançar o que ainda restava da família. "Por aqui!" gritou Vicente apontando para os fundos. Helena correu. Seus pés descalços cortavam as pedras soltas, mas ela não sentia. Sentia apenas o calor nos calcanhares e o peso de Gabriel nos braços. Tico vinha logo atrás, tropeçando, mas fiel. De repente, um barulho, um baque surdo. Uma viga, enorme, carbonizada, despencou do teto bem na direção deles. Helena travou. Não teve tempo de pensar, só sentiu o ar se mover. Vicente se lançou à frente, empurrou Helena com o ombro e puxou Tico pelo dorso como se fosse um filhote. A viga caiu a centímetros deles, levantando poeira e fogo. Por um fio, por um sopro, escaparam. O bombeiro abriu caminho pelo jardim, o mato alto queimando nas bordas. Com um chute desesperado, arrebentou o portão lateral. Um som metálico, um suspiro, e então estavam fora. O céu do lado de fora parecia respirar. A brisa noturna trazia o cheiro de terra molhada, contrastando com a fumaça quente que ainda saía da casa. Helena caiu de joelhos na grama úmida. Gabriel, em seus braços, respirava aos soluços. Vivo, inteiro, em paz. Tico se deitou próximo aos pés do bebê, arquejando, os olhos semi-abertos, mas tranquilos. Como se dissesse: "Está feito, agora posso descansar." A vizinhança já se reunia na calçada. Rosto após rosto surgia, alguns cobertos de susto, outros de lágrimas. Uma senhora apareceu com uma manta e cobriu Helena e o bebê. Suas mãos tremendo mais de emoção que de frio. Crianças seguravam pelúcias. Um rapaz filmava tudo com o celular, mas parou ao ver os olhos de Helena. Era como olhar para algo sagrado. Ao longe, as sirenes dos bombeiros finalmente se aproximavam. A vida seguia, agora envolta em um silêncio reverente. Vicente olhou para Helena e disse com voz embargada: "Nunca vi nada assim. Esse gato..." Ele sabia. Helena não respondeu. Apenas olhou para Tico. O gato respirava devagar. Mas quando Gabriel esticou a mãozinha e tocou suavemente sua orelha, ele ronronou, fraco, mas real. E então fechou os olhos. Dormiu. Naquele instante, algo se acendeu no coração de Helena. Mais forte do que o fogo, mais poderoso do que o medo. Era a certeza de que, mesmo diante da maior tragédia, ainda havia milagres. E Tico era o maior deles. Dias depois, na entrada da casa parcialmente destruída, uma placa improvisada foi colocada com carinho por vizinhos e amigos. Aqui, um gato salvou uma vida. Aqui, o impossível aconteceu. Gabriel se recuperava bem. Já não tossia. Dormia. Eu tranquilo. E por mais incrível que parecesse, seus exames recentes mostravam algo que nenhum médico podia explicar. Pequenas respostas neuromusculares nas pernas. Os médicos chamavam de resposta residual. Helena chamava de esperança. Tico, ele dormia mais, comia menos. Mas seus olhos ainda brilhavam, e sempre que Gabriel sorria, ele se aproximava e ronronava baixinho, como se dissesse:
Ainda não terminei. E talvez realmente não tivesse. Porque certas histórias são apenas o começo. O mundo parecia suspenso. A fumaça ainda pairava no ar como um fantasma do que aconteceu. Mas ali, naquele pequeno pedaço de grama fria, o que restava era só vida. Vida que lutou, que ardeu, que resistiu. Gabriel, coberto por uma manta leve, respirava com mais calma. Os olhinhos já abertos, ainda marejados, mas alertas, procuravam algo. E então ele encontrou. A alguns centímetros de seus pés, Tico, estirado, arfava baixinho. O bebê estendeu uma das mãos, trêmula, pequena, mas decidida. Encostou nos pelos chamuscados do amigo. Tico fechou os olhos. Não de dor, mas de paz. Um ronronar suave escapou de seu peito, fraco, mas presente. Aquele som, quase inaudível, ecoou mais forte que qualquer sirene, que qualquer grito ou lágrima. E tocou cada pessoa ali presente. Uma senhora levou a mão ao peito. Um adolescente que filmava desligou o celular e simplesmente olhou. Vicente, o bombeiro, ajoelhou-se ao lado e engoliu em seco. Helena, com o rosto molhado de suor e lágrimas, sussurrou: "Ele salvou meu filho. Meu Deus, ele salvou meu bebê." Ela se abaixou e acariciou a cabeça do gato com uma ternura ancestral, como quem reconhece algo sagrado. Tico, mesmo. Fraco virou o rosto e tocou o rosto dela com o focinho. Helena riu em meio ao choro. "Meu anjo, meu Tico." Vicente examinou rapidamente o felino, atento às patas machucadas e aos sinais de exaustão. "Ele tem queimaduras leves, está muito fraco, mas ele vai sobreviver." Helena não hesitou. Com cuidado, aninhou Tico nos braços, ao lado de Gabriel. Os dois, tão diferentes e tão inseparáveis. Um humano ainda aprendendo a viver, um animal que já parecia ter vivido 1000 vidas. E ali, unidos no colo de Helena, formavam um laço que ninguém jamais entenderia completamente. As luzes vermelhas e azuis dos bombeiros surgiram ao longe, e em segundos a rua se encheu de movimento. Mas ao ver a cena, mãe, filho e gato, até os mais experientes desaceleraram. Os homens fortes de uniforme trocavam olhares silenciosos, respeitando aquele instante como se estivessem diante de algo muito maior do que um simples resgate. Então, os aplausos começaram, primeiro tímidos, depois mais fortes. Um vizinho bateu palmas, outro o acompanhou. Em segundos, a rua inteira ecoava palmas, lágrimas e palavras de gratidão. "Bravo! Esse gato é um herói! Que cena linda, meu Deus!" Helena, com o olhar perdido entre as luzes das viaturas e o rosto sereno de Gabriel, apenas abraçava os dois. Uma ambulância foi preparada e os paramédicos se aproximaram com cuidado. Gabriel foi colocado numa pequena maca adaptada, ainda sob os olhares emocionados da multidão. Tico, por sua vez, ganhou uma caixa forrada com cobertores, mas Helena não permitiu que ele ficasse ali dentro sozinho. Pediu que o deixassem com ela. "Ele vai comigo. Onde meu filho for, ele vai também." Ninguém contestou. A ambulância partiu em meio a mais aplausos. No interior do veículo, Helena olhava para os dois seres mais preciosos do mundo em seu colo. Gabriel, já dormindo. Tico, repousando com um ronronar baixo, mas persistente. E ela soube com uma certeza que vinha das entranhas. Algo havia mudado. Não só a casa, não só aquela noite, mas a própria vida. O fogo levou paredes, roubou móveis, brinquedos, lembranças. Mas entregou algo que jamais poderia ser comprado, o milagre da conexão verdadeira. E ao longe, quando as luzes da ambulância se perderam pelas ruas estreitas da cidade, ficou apenas o eco daquela noite, onde um gato comum fez o impossível. E quem viu, jamais esqueceu. O som contínuo dos monitores cardíacos no hospital parecia uma sinfonia calma após a tempestade.
Nos corredores ainda silenciosos da ala pediátrica, Helena caminhava de um lado para o outro, com os olhos fixos na porta do quarto onde Gabriel recebia os primeiros cuidados. No colo, segurava Tico, que dormia profundamente, as patas enfaixadas, o focinho levemente machucado. "Ele não vai sair do meu lado, doutor. Nem por um segundo", disse ela ao pediatra com uma firmeza doce. O médico, comovido, assentiu. "Claro, dona Helena, depois do que esse gatinho fez, é o mínimo. Gabriel já estava estável. Os exames não indicavam lesões respiratórias graves e seu corpinho reagia bem ao oxigênio e aos medicamentos. Já Tico, apesar das queimaduras e da exaustão, demonstrava uma força impressionante, como se o que o movesse não fosse apenas o instinto, mas um dever cumprido. Na sala de espera, o inesperado aconteceu. Um homem de paletó surrado, crachá pendurado no pescoço e olhos atentos atravessou as portas com a respiração acelerada. Trazia na mão um gravador e no rosto uma expressão entre a urgência e o assombro. "Dona Helena, eu sou Rodrigo, repórter da Rádio Popular de Santa Clara. Me desculpe vir assim, mas sua história está correndo como fogo." Helena franziu o senho confusa. "Minha história, a do seu filho, do Tico." A vizinha Dona Iris ligou para a rádio. E alguém filmou o momento do resgate. Já está nas redes sociais. Em menos de 2 horas, o vídeo passou de 50.000 visualizações. A enfermeira do balcão, que ouvia de canto, se virou. "Eu vi o vídeo do gato puxando o berço com uma corda de brinquedos. Meu Deus, eu chorei tanto." Rodrigo se aproximou com delicadeza. "As pessoas precisam ouvir essa história. O mundo precisa." Helena olhou para Tico, ainda encolhido nos braços, e depois para a porta do quarto. De Gabriel respirou fundo e assentiu. As horas seguintes foram um turbilhão. O hospital permitiu, comovido, que Tico permanecesse no quarto com Gabriel. Um improviso de caminha foi feito ao lado da maca infantil, mas Tico não a usou. Como sempre, ele preferiu o chão, deitado com a cabeça próxima à maca, vigilante. A matéria foi ao ar ainda naquela noite. O vídeo viral se espalhou para fora da cidade. Depois do estado, Helena passou a receber ligações de jornalistas, de médicos veterinários, voluntários, de pessoas comuns querendo ajudar, doar, agradecer. Não por caridade, mas por esperança. Porque naquele gato de pelos queimados, o mundo viu algo raro. Um exemplo vivo de amor incondicional e coragem além da lógica. No quarto, Gabriel dormia profundamente, o corpo envolto em cobertores. Limpos, os batimentos regulares no monitor como um sussurro tranquilizador. Tico, embora medicado, recusava o sono. Era madrugada. A única luz vinha do corredor. Helena dormia num assento reclinável, finalmente entregue ao cansaço. Mas Tico estava acordado. Com os olhos âmbar entreabertos, observava Gabriel. Ele não se mexia, apenas vigiava. Não era apenas uma presença, era um pacto, um elo antigo, que nem o fogo, nem o cansaço, nem o mundo seriam capazes de quebrar. Gabriel, em algum ponto de seu sono leve, estendeu o bracinho. Os dedos tocaram o pelo do gato. Tico ronronou baixinho, e então, por um breve segundo, um reflexo, um movimento tênue. O pezinho do bebê tremeu. Tico não se assustou, apenas olhou, como quem sempre soube que esse momento chegaria. E assim, naquela madrugada calma, numa ala esquecida de um hospital comum, um bebê dormia em segurança e um gato guardava o mundo. Ao amanhecer, a notícia estava em todas as manchetes. Gato salva bebê paraplégico de incêndio com plano engenhoso. Herói de 4 patas emociona o Brasil. Família resgatada por milagre felino ganha apoio de todo o país. Mas Helena não via nada disso. Nem Gabriel, nem Tico. Eles estavam onde sempre estiveram, juntos. E do lado de fora, o mundo olhava para eles com olhos diferentes. Não como vítimas, mas como símbolo do que há de mais puro no amor.
aquele que nem precisa ser falado, porque ele apenas é. E foi assim que tudo começou. Os dias que se seguiram ao incêndio pareceram um sonho lento e real demais. Gabriel, ainda com curativos leves e o olhar tranquilo, recebeu alta do hospital cercado de aplausos e afagos silenciosos. Helena o carregava nos braços com a mesma delicadeza de quem segura o próprio coração fora do peito. Ao lado dela, caminhando com passos mais lentos e ainda mancando, estava Tico, com as patas enfaixadas e um pequeno colar protetor improvisado em tecido leve, doado por uma voluntária emocionada. Ao saírem pelas portas do hospital, uma multidão aguardava. Gente comum, jornalistas, crianças com cartazes desenhados à mão. Um cartaz se destacava: heróis não usam capas, alguns miam. Helena mal conseguia conter as lágrimas. Mas o que a esperava depois era ainda mais inesperado. A casa, sim, tinha sido destruída, mas a comunidade renasceu. Em poucas horas após a matéria ser exibida em rede nacional, doações começaram a chegar. Roupas, alimentos, fraldas, brinquedos adaptados. Uma empresa de móveis ofereceu reestruturação completa do quarto de Gabriel. Um grupo de pedreiros se voluntariou para levantar as paredes. Crianças da escola local criaram desenhos com mensagens de amor para Tico, e uma ONG de proteção animal ofereceu cuidados veterinários vitalícios. A nova casa seria construída não apenas com tijolos, mas com afeto, e enquanto tudo isso acontecia ao redor, dentro de Helena algo brotava. Ela acordou numa madrugada, com Gabriel dormindo ao lado e Tico enroscado aos seus pés, e soube o que precisava fazer. Levantou-se, pegou um caderno antigo, daqueles que usava quando ainda estudava à noite, e começou a escrever. Página por página, ela foi dando forma à história mais inacreditável que já vivera, mas dessa vez contada para crianças. Um livro ilustrado, simples, puro, chamado Tico, o gato que salvou o menino do fogo. As palavras fluíam como nunca. Era como se cada frase já vivesse dentro dela. Helena desenhou esboços, colou folhas, testou nomes de capítulos, e a cada página Gabriel sorria mais. E Tico parecia entender. A história espalhou-se ainda mais. Uma editora local ofereceu publicar o livro. Helena hesitou, mas aceitou. Não pela fama, mas porque outras crianças mereciam conhecer o amor que ela e Gabriel conheceram. Mereciam saber que coragem não tem tamanho, que lealdade não depende de palavras, que heróis podem ter olhos dourados e patas queimadas. Nos meses seguintes, algo bonito aconteceu. As crianças da cidade passaram a visitar Tico. Algumas deixavam cartinhas, outras traziam sachês. Havia quem apenas o observasse, sentindo aquela aura invisível que cercava o pequeno felino. Tico tornou-se um símbolo, uma espécie de guardião, silencioso do bairro. A biblioteca da escola municipal fez um mural com fotos dele. Um colégio particular propôs o nome Projeto Tico para um programa de adoção responsável de animais. Até a praça do bairro ganhou um novo nome, Praça da Coragem, em homenagem a Tico, o gato-herói. Helena observava tudo, com o coração apertado, um aperto bom, aquele que vem de quem já sofreu muito, mas agora entende por quê. Ela sentava-se todos os dias ao pôr do sol na varanda da nova casa em construção, com Gabriel no colo e Tico aos pés. Olhava para o céu e sorria. Porque mesmo entre perdas, mesmo entre cinzas, ela nunca esteve sozinha. O mundo pode ser difícil, a vida implacável. Mas às vezes o universo manda respostas na forma mais improvável. Um gato magrelo, com olhos que entendem o silêncio. Um ano depois, Gabriel caminha com auxílio de um andador adaptado, dá pequenos passos, como quem descobre um novo planeta. Ao lado dele, Tico caminha também,
Um pouco mais devagar, mas sempre atento, ainda protetor, ainda presente. O livro virou leitura obrigatória em várias escolas. Crianças escrevem cartas para Helena. Algumas dizem que agora acreditam em milagres, outras que adotaram gatos porque querem um tico também. Helena, ao ler cada carta, lembra-se do dia em que o conheceu, todo molhado na varanda, com olhos assustados. Um dia comum, numa manhã cinzenta. Mal sabia ela que ali começava tudo. E agora, olhando para aquele mesmo olhar dourado, ela sussurra: "Você não salvou só meu filho, salvou a mim também." Tico mia baixinho, encosta a cabeça em sua perna e fecha os olhos. Talvez no fundo ele sempre soubesse. A história de Tico nos lembra que os maiores heróis muitas vezes surgem em corpos pequenos e peludos, que o amor verdadeiro não entende de espécies, nem precisa de palavras. Basta um olhar, um gesto, uma presença constante. Tico era só um gato de rua, um felino comum aos olhos do mundo. Mas para Gabriel, ele foi um anjo enviado na hora certa. Foi a pata estendida no meio do fogo, a coragem silenciosa, a proteção, que não dorme. Essa história nos ensina que a conexão entre um animal e uma criança vai além da compreensão. É algo sagrado, invisível e eterno. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que ama os animais. Deixe seu comentário contando se você já viveu algo parecido com seu pet. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui cada história tem alma, e a próxima pode ser a sua.